tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Arcan Comics, mais um vídeo de resenha aqui e bora para mais uma publicação do mago trapaceiro John Constantine. Então é chegado o momento de falarmos da edição de Hellblazer Assombrado, volume 2, Histórias Malditas, publicação da editora Panini, encadenado de capa cartonada, lombada quadrada, papel LWC, este aqui com 180 páginas ao preço de R$ 26,90, reunindo aqui as edições de Hellblazer 141 a 145, e também temos aqui Vertigo Resurrection número 1 e Vertigo Winter Edge número 1 a 3. Continuando nos roteiros a fase aí do Warren Ellis, e também temos a colaboração nos roteiros do Garth Ennis e uma história aqui, do Paul Jenkins também, do Dave Gibbons aqui, do Darko Marcan. A arte é do Tim Bradstreet, mas também temos a colaboração de outros artistas nessa obra aqui também. Bom, este é o último volume, né, o segundo e último volume dessa fase do Warren Ellis aí, que é bem curtinha. E este segundo volume aqui, ele reúne uma série de histórias curtinhas aqui, one shots. Eu vou falar um pouco de cada uma delas aqui pra vocês. Então, bora lá, começando pela primeira que temos aqui, que é um conto intitulado de O Berço. E a história conta que existe um berço onde reside o feto abortado do anticristo, e quem entra em contato com esse berço acontece umas coisas bem bizarras. E aqui nessa história um escritor ele está em posse desse tal berço, e claro, lá vai o Constantine atrás desse cara. E é uma história que ela é bem curtinha, mas ela é bem macabra também e acaba surpreendendo no final. Daí depois temos Soul Point, onde o John ele encontra o espírito de um japonês que conta para ele as coisas mais doentias que ele cometeu lá na Segunda Guerra Mundial. Aí em outra história aqui temos o John relembrando os amores que passaram pela sua vida. Depois tem uma história aqui dele num bar contando os segredos que poucos conhecem da história de Londres, ligada à magia ali. E aí chegamos na polêmica Atire, onde temos aqui uma funcionária que faz parte da comissão do Senado, e ela está investigando uma série de tiroteios que aconteceram ali ao redor do país, e ela está tentando descobrir os motivos que levaram os alunos a irem armados para as escolas e cometerem esses atentados contra os próprios colegas. Só que ela chega a suspeitar que o Constantine tem alguma relação com esses eventos, então os dois vão acabar se trombando aqui. É uma história curta, mas ela tem um teor psicológico bem carregado e é pra tocar ali em feridas sem medo nenhum. Inclusive, essa história que encerra a fase do Warren Ellis em Hellblazer. As demais que temos aqui neste encadenado, elas fazem parte de um especial de Natal, então elas oscilam sobre um conto de amor, em outra aqui o John recordando mais algumas coisas do seu passado, e tem uma aqui dele limpando a cagada dos outros num dia de Natal que ele queria apenas ali cigarros e curry. E tirando essas histórias, tem uma outra aqui que é um arco em duas partes, chamado Mel e Cinzas, é escrito pelo Darko Marcan, que ressalta aspectos humanos e aquela coisa que já vimos o Constantine e outros dizerem, que a magia ela tem o seu preço. E aqui é mostrado o preço que certos feitiços cobram. Então, o que temos aqui nesse segundo volume é uma série de histórias curtas, todas estão fechadinhas. Como eu costumo dizer, são histórias descompromissadas aqui. Obviamente algumas são melhores do que outras aqui. As que eu posso destacar que eu mais gostei aqui particularmente é o conto do Berço, que eu acho sensacional. Soul Point tem um desfecho surreal também. Mel e Cinzas é um ótimo arco do Darko Marcan. E a Atire, que é uma das melhores dessa publicação. Eu falei que era uma história polêmica na época aqui que o Warren Ellis escreveu. Isso porque, antes de eu falar aqui, eu queria deixar o mérito dessa informação ao grande brother inscrito do canal, Lucas Leão. A gente está sempre conversando, trocando ideia de Hellblazer. E quando ele me falou isso na época eu não sabia, e depois eu pesquisei e confirmei de fato que é verídico isso. Na época que o Warren Ellis ele escreveu Atire, acabou que coincidentemente ocorreu o massacre do colégio de Columbine. Não sei se eu estou falando o nome certo aqui. E a DC Comics ela optou em não publicar essa história na época, porque ia causar muita polêmica publicar a história ali. E o Warren Ellis, ele não quis alterar a história, ele não quis entrar ali num acordo, então ele ficou puto e saiu fora. Pessoalmente, né, isso é uma coisa pessoal minha, eu acho que a DC Comics
foi plausível em não querer publicar essa história na época, tendo visto que tinha acabado de acontecer, porque realmente ia gerar polêmica, um certo desconforto. E eu acho que o Warren Ellis foi um tanto quanto intolerante e ignorante. Ele poderia ter, não, realmente, né? Não é legal publicar agora, né? Vamos segurar e depois publica a história. Coloca um cara aí pra fazer algumas historinhas, de umas 2 ou 3 pra encher linguiça, enquanto eu bolo alguma outra coisa aqui. Ele deveria ter sido um pouco mais compreensível e ter ficado, porque esse é o motivo da sua fase ter sido tão curta em Hellblazer, devido a esse atrito por causa da história Atiri que não foi publicada na época. Mas o conto, ele é muito bom, eu recomendo vocês darem uma conferida. Uma das coisas que vale destacar nessa história e que ela ressalta aqui é como é fácil você colocar a culpa em determinadas coisas e ignorar os problemas e motivos reais do que levaram a acontecer aquilo. Por exemplo, uma pessoa comete um massacre, e aí você vai investigar o passado e descobre que aquela pessoa jogava games violentos. Aí é fácil você virar e falar, então o cara que cometeu esse crime aí, jogava esse game aqui, a culpa é dele. Vamos colocar a culpa neste game aqui que fez o cara cometer esse massacre horrível. É fácil você colocar as culpas nos jogos ao invés de tentar descobrir os reais motivos que levou aquela pessoa a cometer tal atitude, né? E esse é um dos pontos que essa história destaca aqui e é muito boa, vale a pena dar uma conferida. Porém, falando de maneira geral aqui, essa fase do Warren Ellis, esses 2 volumes, se comparado com outras fases de Hellblazer, Origens, Infernal, Demoníaco, entre outras, dá pra ter impressão e considerar que ela é uma das fases mais fracas. Fracas porque é uma fase curta, o único arco longo que tivemos aí foi o da Mulher Escarlate, as outras são histórias curtinhas dele, logo ele saiu devido a esse atrito do título, mas não quer dizer que é fraco, que é ruim. Eu acho que tem seu mérito, são ótimas histórias, bem roteirizadas, escritas, conta com ótimas ilustrações. O Warren Ellis trouxe um diferencial nessas histórias. Uma das coisas que tem em boa parte dessas histórias aqui, você presencia isso no 2º volume, é que em algumas determinadas situações tem um envolvimento de algo sobrenatural e o Constantine está atrás disso. E em algumas das histórias, quando chega no desfecho, acaba mostrando que de fato não era algo sobrenatural, quem estava por trás daquilo era uma pessoa mesmo, não era um demônio, não era uma criatura, né? Não é nada disso. E é uma coisa que é feita de maneira criativa aqui e eu acho válida, e vale destacar isso aqui. E claro, obviamente eu gosto de fazer esses pontos aqui, eu respeito diferentes opiniões, né? Mas não quer dizer que eu tenha que concordar. Eu vi algumas reclamações em torno disso e do Constantine investigador, detetive, que eu discordo. Eu vi reclamações em torno disso, de cria toda uma expectativa que é sobrenatural em alguma história e chega no final, era uma pessoa, tipo Scooby-Doo, não era um monstro, era uma pessoa numa fantasia, algo do tipo. E sinceramente eu acho super válido isso nas histórias, é inserido de maneira criativa. Obviamente Hellblazer se trata ali do universo que tem os contos de terror e envolve sobrenatural, então tem histórias que tem demônios, vampiros, espíritos e diversas criaturas, mas não quer dizer que a causa de todo o mal tem que ser atribuída só a essas criaturas. Uma das coisas criativas que eu acho em Hellblazer, inclusive o Warren Ellis, ele faz isso nessa fase, é ressaltar o pior do ser humano, o pior que ele pode fazer de ruim ali. Isso é muito criativo porque mostra que não só os demônios, vampiros e outras criaturas que são particularmente do mal. O ser humano também ele faz coisas tão ruins que chega a ser fichinha perto de certos demônios aí. Eu acho isso super válido. Então o que o Warren Ellis fez nessa fase em certas histórias, eu curti pra caramba. E se é pra reclamar disso, sinceramente eu acho que é meio tolice. Parece que é uma pessoa que não entende o que é de fato Hellblazer. Podemos comparar com a história O Homem de Família, do Jamie Delano, que é um arco extraordinário com Constantine lidando, não com o demônio, mas com um assassino, um serial killer. Obviamente comparando aquela história sensacional com essa fase aqui, é meio que covardia, mas só para vocês entenderem o que eu quero dizer.
E outra coisa que eu vi também o pessoal reclamando, o Constantine investigador, que não sei o que, né? Constantine Sherlock Holmes. Eu acho plausível, isso está sempre presente em boa parte das histórias, porque até de outros personagens, que não precisa ser o Batman, que é o maior detetive do mundo, não precisa ser uma profissão do cara, né? Mas o cara, o Constantine, por exemplo, topa com alguma coisa que ele acha que é sobrenatural, qualquer herói topa com alguma coisa ali, o que ele vai fazer? Ele vai investigar, seja um herói ou um anti-herói, para chegar na resolução daquilo. E é o que o Constantine faz. O Constantine, ele é um ser humano comum, mas que lida com a magia. Em várias situações ele opta por utilizar da sua lábia. E isso compõe todo o universo de Hellblazer. Não é só sobre demônios e criaturas. É sobre também o ser humano. Hellblazer tem crítica política, à sociedade, ao cotidiano, ao dia a dia. Você vê isso através dos diálogos, dos pensamentos do John, por tudo que ele passou. E é o que você presencia aí, que é bem destacado em várias fases. Então essa coisa de, não, tudo tem que ter um demônio, um vampiro, alguma coisa no meio, sim, é um dos pontos principais de Hellblazer, né? Mas eu acho que usar uma criatividade aí também, dar uma variada e destacar outros pontos, também é muito válido. Claro que isso aqui é apenas minha opinião, não sei se vocês concordam ou não. Então, eu dou uma nota 7 para esse volume. Eu diria que realmente essa fase ela é fraca se comparada com as outras, mas tem qualidade, eu gostei bastante, eu não me arrependi nem do primeiro nem do segundo volume. Porém, é o que eu digo, se o Warren Ellis tivesse continuado, tivesse tido uma fase tão longínqua quanto outras, né, de outros autores aí icônicos que passaram no Hellblazer, poderíamos ter tido coisa melhor, né, mais ótimas histórias aí, tô usando toda a sua ideia, sua criatividade, porque o único arco grande que tivemos de fato pelo Warren Ellis foi o da Mulher Escarlate, as demais são histórias curtas, como eu citei pra vocês. Então, esse segundo volume, eu até diria que pra quem é muito fã de Hellblazer e quer acompanhar e pegar tudo, vale a pena, né? Porque você quer ter na coleção. Mas tenha em mente que as histórias, tem algumas aqui que vocês não vão gostar. Isso aqui é muito fraquinho, achei isso aqui muito bobinho, né? Esperava algo a mais. Agora, pra quem não tem essa pretensão, quer pegar só volumes que tem histórias boas, dá pra passar sem este segundo volume aqui, perfeitamente. E pra quem é leitor que tá começando a acompanhar agora, é aquela coisa, isso aqui tá à frente da fase Origens Infernal. Eu posso ler este volume aqui, assim como ressaltei a mesma coisa lá em Infernal? Pode ler. Só que esse segundo volume, eu gostaria de fazer um destaque, que tem algumas histórias dele recordando algumas coisas do passado, e isso é com relação a fases anteriores. Então pode rolar aí alguns pequenos spoilers que não vai estragar demais a sua leitura, não vai comprometer. Mas para quem não gosta desses spoilers e quer ter certas surpresas, é bom se você quiser adquirir, mas só ler depois. Eu mesmo li e acabei tomando algum desses pequenos spoilers, não me incomodou. Mas fica aí minha dica para vocês que Hellblazer aí, volume 2, Assombrado, Histórias Malditas, é um ótimo encadernado, tem histórias curtinhas, algumas aqui não vão agradar a todos, mas tem as que tem seu mérito e valor, e essa fase do Warren Ellis foi muito boa, apesar de curtíssima. E sim, ela é fraca se você for comparar com outras fases que foram mais longínquas, mas não quer dizer que é ruim, que é um lixo, nem algo do tipo. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se gostou, deixa seu like, se é novo, se inscreve no canal. Já leu essa fase, o que acha? Concorda ou discorda comigo? Vocês são livres. Fiquem aí nos comentários que a gente troca umas ideias bacanas. Até o próximo vídeo, um forte abraço e valeu!